Fala galera, André Vitor por aqui e hoje nós estamos para mais um vídeo aqui nesse canal e hoje nós vamos falar sobre idolatrias, isso mesmo, idolatria. Será que eu sou uma pessoa idólatra? Ou será que muitas das vezes nós estamos mesmo num ambiente de igreja e nós somos idólatras? Mas afinal de contas, o que é idolatria? E como identificar que nós estamos presos à idolatria? E é isso que eu quero abordar nesse vídeo de hoje. Mas antes disso, já se inscreva nesse canal, já deixa aqui o seu like e compartilha aí no grupo da família, compartilha aí para os seus amigos. Eu tenho certeza que esse conteúdo ele vai te abençoar demais. Beleza? Eu tenho certeza que essa voz precisa se espalhar, principalmente nesse tempo, né? E principalmente esse assunto. Fechou? Então, bora pro vídeo. Já parou para pensar que idolatria não é somente adorar imagens, né? Ou somente coisas de barro, de escultura? O que é idolatria? Idolatria, na verdade, é tudo que no seu coração ele toma o lugar de Deus, tudo que no seu coração ele está, tudo que foi construído, né, que tomou o lugar de Deus. Tem uma frase de um pregador que eu gosto muito, Jim Keller, eu acho. Ele diz assim, que idolatria é tudo aquilo que deixou de ser bom e virou crucial, ou seja, você sente, né, às vezes você nem fala, mas aquilo ali eu não consigo viver sem. Se você chegou a esse ponto, eu não consigo viver sem, aquilo ali já se tornou um ídolo. Tudo que você tem controle já se tornou um ídolo na sua vida. Então eu quero dizer para você que nós precisamos nos policiar, porque talvez, né, assim como muitas vezes eu já me percebi, você esteja adorando um ídolo, né? E talvez você nem saiba disso, né? Não precisa de uma estátua, nem de um altar, nem de uma vela acesa. Por quê? Porque a idolatria hoje é muito mais sutil e é tão destrutiva que você às vezes nem percebe que você já se tornou uma pessoa idólatra. Como muitas vezes eu já me peguei assim, e isso vem sutilmente. E eu quero abordar isso com você, para você conseguir identificar se você já construiu um bezerro de ouro aí no seu coração. Beleza? E nós vamos meter o pé nesse bezerro hoje. E o pior, ela pode estar dentro da sua casa, ela pode estar dentro do seu coração, ela pode estar dentro do seu estilo de vida. E hoje você vai ser confrontado pela verdade de Deus, assim como eu fui confrontado pela verdade de Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa, a verdade de Deus, ela dói. A verdade de Deus, ela fere. Mas aquela ferida, a Bíblia fala que Deus fez a ferida e Ele a ligará. Isso quer dizer que Deus utiliza-se da ferida através da cicatriz, através da cura, para aquilo um dia ser o seu ministério, para isso, né, na sua vida ajudar outras pessoas que está vindo e está fazendo talvez o mesmo erro que você está cometendo, que você cometeu. Então a sua maior dor hoje é o seu ministério amanhã. A sua maior dor hoje é aquilo que Deus vai te executar o propósito da sua vida amanhã. Doideira, né? Tudo aquilo que a gente mais sofre, por exemplo, Moisés foi um cara que lá no Egito ele gostava, ele se prendeu lá, ele foi ensinado toda a cultura do Egito, mas ali, quando ele chega na sarça ardente, a primeira coisa que Deus fala com ele é: Moisés, tire as sandálias dos seus pés. Isso quer dizer, todas as estruturas que você criou, agora você vai ter que derrubar, porque você vai voltar ao lugar do propósito, ao lugar onde você mais sofreu, porque ele foi perseguido, porque ele matou um egípcio lá, e você vai executar agora o que eu tenho para você, mas para isso você vai ter que derrubar todos os seus amores, você vai ter que derrubar todas as suas estruturas, para você voltar e fazer a minha vontade. Então, o mesmo Deus, as nossas feridas, elas vão ter o poder de curar amanhã. Então, eu fui muito confrontado, né,
porque tem muita gente louvando a Deus no domingo, né? Mas servindo a outros deuses na segunda e no sábado. Eu já falei, né, que idolatria não é só ajoelhar diante de uma imagem, né, mas é colocar qualquer coisa no lugar de Deus e dar um lugar que só pertence ao Criador. É amar mais alguém do que a Deus. Talvez um filho pode ser uma idolatria. Talvez o seu pai, a sua mãe, né? Jesus falou assim, que tudo aquilo que você ama mais do que a Ele, você não é digno dele, né? É você talvez confiar mais no dinheiro do que na providência divina. É você, às vezes, depender mais do ChatGPT, mais do seu celular do que na oração. Às vezes você confiar mais em um outro ser humano. Fulano de tal, faça isso por mim. São todos aqueles intermediários que nós colocamos na nossa vida que tomam o lugar de Deus. E hoje, né, eu quero abordar com você que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. Não terá ninguém ali no lugar que possa tomar o meu lugar. A Bíblia fala que Deus não dará a sua glória a outrem. Então tudo aquilo que liga você a tentar chegar, não, eu vou alcançar a Deus, eu vou fazer aquilo ali. Muitas vezes nós queremos recosturar o véu que Deus já rasgou há muito tempo, né? Talvez a gente quer fazer aquilo que Deus já falou que você já tem livre acesso. Então, isso Deus está me confrontando nesses dias. Isso, na verdade, virou um sistema. Na nossa era atual, é onde que Deus ele quer ser o primeiro, Ele quer ser a primazia, Ele quer ser o tudo da sua vida. Então, preste bem atenção. Você se tornou, o Salmo 115 fala que você se tornou aquilo que você adorou. Ou seja, quando você adora, você se torna semelhante ao ser que você está adorando. Então, você vai se tornando, a idolatria, né? O oposto de idolatria é a adoração. Você se torna semelhante ou igual ao ser que você está adorando. Então, eu quero dizer que para você, que a idolatria, ela tem poder, né? Quando você idolatra, quando você venera, que você se tornar o ser que você está adorando, né? Idolatria é quando você tira e coloca outra coisa lá. E Deus, novamente, Deus quer destruir esse bezerro do seu coração hoje. Deus quer executar, exterminar isso. E você precisa retornar com o Senhor para primeiro lugar, a primazia do seu coração. Hoje eu quero, em segundo lugar, colocar e abordar ídolos modernos que têm sido um perigo silencioso. Quer ver? Hoje o inimigo não precisa, né, como eu falei aqui, ser um bezerro de ouro. Ele usa quem você mais ama, né? Ele pode colocar o seu celular como um Deus. Ele pode colocar o seu namorado, pode ser seu Deus. Ele pode ser o seu status, pode ser seu Deus. A sua posição na sociedade, até mesmo a sua própria imagem pode ser seu ídolo. Até mesmo, né, pessoas usando-se o nome de Deus para atrair glória para si mesmo, né? Foi isso que ele falou para Jesus. Ele falou: cara, se você me prostrar e se adorar, né, eu te darei tudo que você quiser, eu vou te dar isso aqui. O eu é o nível máximo da idolatria. Nós vamos trabalhar sobre a questão do ego, que é o eu, né? Que é o inimigo mais sutil e mais disfarçado que existe, que Satanás ele se utiliza disso. Quando ele chegou no Jardim do Éden para tentar Eva, ele falou: olha, não é tão assim, você pode ser maior do que Deus, cara. Glórias a você. Discípulos seus, igreja sua, dinheiro seu, você pode ser o cara. Só que Deus, nesse tempo, está destruindo todos os altares que nós levantamos ao longo do tempo. Isso é um alerta ao espírito de idolatria que tem invadido nos nossos dias. Nós vamos abordar isso aqui. Quantas vezes, né,
Eu vou te fazer uma pergunta: quantas vezes você, consultou o WhatsApp hoje? Não que isso seja errado, mas tudo que excede, isso pode ser uma destruição para a sua vida. Tudo que é em excesso traz morte. Tudo que não tem limite traz destruição. Aí eu te pergunto na mesma proporção: quantas vezes você consultou a palavra de Deus, Deus falando com você, você abriu a palavra para decisões, para você tomar decisões? E às vezes as coisas seculares ela tem ganhado mais força do que aquilo que Deus tem falado com você. Como eu disse aqui, aquele que ama o pai, mãe, filha mais do que o Senhor não é digno. Mateus 10:37. Eu quero abordar sobre uma mulher em terceiro lugar, que ela destruiu Israel. Jezabel é uma das piores mulheres do Velho Testamento. Jezabel era uma mulher cirofenícia que ela trouxe todo e qualquer tipo de idolatria para dentro do povo de Deus. É uma mulher que desviava o povo, né, de uma adoração verdadeira. Jezabel não era apenas uma rainha, ela representava um espírito de idolatria, ela representava um espírito de manipulação e ela representava um espírito de controle. E isso está presente nas igrejas nos dias atuais. Ela influenciou o povo de Deus a adorar a Baal, a adorar a Zera. Ela influenciou, ela comprou profetas. E você vai ver que lá no Apocalipse, Deus vai falar: olha, vocês têm tolerado a doutrina de Jezabel hoje, até mesmo nas igrejas. Uma doutrina de manipulação, uma doutrina do ego, vocês toleram. E ali a Bíblia vai falar que ele dá um alerta, uma advertência àquela igreja, e ele vai falando o que ele vai fazer com que esse espírito de idolatria. Depois você lê lá Apocalipse 2, versículo 18, como que Deus ele abomina a idolatria. E hoje esse espírito, como eu disse para vocês, esse espírito está ativo nas igrejas. Troca o altar por performance, troca o fogo de Deus, a presença de Deus, por números, resultados, esquecem dos frutos, esquecem de pessoas, troca o poder de Deus, muitas das vezes, por questões que eventos que coisas que não tem Deus. Não que seja errado fazer evento, não, nada disso, mas muitas das vezes a motivação do coração ela está errada, a motivação do coração ela está contaminada. Então, um dia Jesus ele estava com a multidão e a galera estava vindo e a igreja teve um crescimento, e ele disse o seguinte: por que vocês estão me seguindo? Por que vocês estão aqui comigo? Pelo pão e pelo peixe que eu estou dando para vocês, motivação errada. Então, a partir de hoje não vai ter iFood mais, não vai ter mais pão e nem peixe. A partir de hoje, aí eles falaram: nossa Senhor, duro esse discurso. Exatamente. Então o que ele fez? Aquele povo se retirou e ele vira para os discípulos e falou assim: olha, vocês também não querem sair não? Vocês também não querem ir embora não? Vocês não querem fazer como essa galera não? Porque para estar do meu lado vai ter que comer da minha carne, vai ter que desfrutar da minha presença, vai ter que desfrutar do meu sangue. Então Pedro virou e falou assim: Senhor, para onde nós iremos se só Tu pode trazer para nós palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Não tem lugar. Nós queremos a Tua presença, nós queremos a genuína manifestação da presença de Deus. Então, deixa eu te fazer uma coisa: tudo e qualquer coisa que vocês façam para Deus que esteja com a motivação errada já é uma idolatria. Que a motivação não seja Ele, já é uma idolatria. Muitas vezes nós estamos trocando a voz profética por aplausos humanos, por tapinha nas costas, por performance. E como eu disse, lá no 20, Deus fala: tenho contra ti que você tolera, que você é conivente com essa Jezabel. Não que tinha uns líderes lá que chamavam de Jezabel, nada disso. Mas é o espírito de Jezabel, que ela trouxe aquela imundícia para dentro de Israel, trouxe aquele mover demoníaco para dentro de Israel. Então, assim, se você está num lugar aonde as pessoas elas estão fazendo altares para eles mesmos, saia daí. Se você, cara, não, eu sou o que vai trazer, não vai.
Se você está tolerando, se você não conseguiu fazer nada, ainda isso é só Deus para destruir esse altar. Muitas vezes Deus está querendo provocar justiça. Quando Deus estava libertando o povo de Israel, ao mesmo tempo que ele estava executando justiça para alguns, ele estava executando juízo lá para o faraó, idólatra. E ele pegou ele na própria idolatria. Ele usou sapo, que eles consideravam Deus. Ele usou boi, que ele considerava um Deus. Ele usou o sol, que eles consideravam boi. Consideravam boi, eles consideravam Deus. Então Deus, ele foi falando, não, é um Deus para você. Então isso mesmo vai ser a sua destruição. Toda a idolatria, tudo aquilo que está no nosso coração. Isso mesmo, essa mesma coisa vai ser a destruição. Em quarto lugar, eu quero falar de um outro cara que se vendeu. Na verdade, a Bíblia chama de encantador, uns fala profeta. Eu estudando sobre a vida desse cara, que Balaão, ele está no povo de Israel, ele conhece, ele tem um conhecimento ali, e ele se vende. Ele ouvia a voz de Deus, mas ele amava dinheiro. Ele amava o Deus Mamon. Ele amava, que é o Deus de muitas pessoas, grana. Ele representava todo aquele que usa os dons de Deus para ganhar vantagens pessoais. Ele era um cara que se corrompeu. Balaque falou, cara, como é que nós pegamos, como é que nós contaminamos esse povo de Israel? Ele falou, cara, deixa eu te falar uma coisa, é só você jogar mulheres no meio desse povo, mulheres, coisas no meio desse povo, que esse povo vai corromper. E para Apocalipse também vai falar sobre o conselho de Balaão, sabe? Pessoas que estão trocando dons, estão trocando por aquilo que Deus deu, porque no último dia nós vamos chegar lá diante de Deus, e aí o que vai acontecer? Nós vamos chegar e Deus vai falar assim, aí nós vamos as desculpas, não, mas eu estava lá, eu ressuscitei mortos, eu estava no culto, eu expulsei demônios, dons. Aí Deus vai falar uma coisa, o fruto, mas você não me conheceu. Você só usou os dons, você só usou meu nome, você só me usou, mas não fez nada a respeito. Você não foi uma pessoa que me amava de verdade. Você só utilizou-se para os seus próprios interesses. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Balaão foi a mesma coisa, ele trocou a obediência pela conveniência. E quantos nos nossos dias estão pregando o que o povo quer ouvir e não o que o céu está falando? Quantos querem ter um cardápio para coisas que vão satisfazer os benefícios pessoais? Quantos abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão? 2 Pedro 2,15. Balaão era um cara que ele se vendeu. Balaão foi um cara que ele trocou as promessas de Deus por um prato de lentilha. Balaão, ele amou a si mesmo. Ele amou mais as coisas dessa terra do que as coisas celestiais. Então eu quero dizer para você, toma cuidado com as alianças, toma cuidado com as motivações, toma cuidado para que você não possa vender tudo aquilo que Deus tem te entregado por um prato de lentilha. E hoje chegou o dia, em nome de Jesus, de você rebentar esse bezerro e Jesus ser sua única fonte de adoração, porque a Bíblia fala que o Pai, ele está procurando verdadeiros adoradores. O Pai, ele está procurando pessoas que tenham um compromisso real de estar conectado, de fazer a sua vontade. Jesus, ele sempre estava falando, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E hoje a idolatria está nas igrejas. Sim, é possível adorar ídolo até mesmo dentro da igreja, em quinto lugar. Quando o ministério é mais importante que a intimidade, quando o palco é mais desejado do que o lugar secreto, quando a opinião do povo vale mais do que a voz de Deus. A Bíblia vai falar em Isaías 29:13, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração, ele está longe de mim. Me honra com os lábios, típico de religioso, porque a religião, ela te afasta. A religião, ela pode ser, o protocolo, ela pode te afastar de Deus. A Bíblia fala que o próprio Jesus chegou a alguns lugares e ele não podia fazer porque o povo era incrédulo.
e ele se retirava, ele não perdia tempo com esse tipo de coisa. Por quê? Porque eles mostram uma coisa, mas o coração no interior está podre, está podre. Então, a denúncia para esse tempo é: adora com o lábio, mas o coração está distante de mim. Hoje nós precisamos voltar a um coração sincero, a um coração quebrantado, a um coração que ama o Senhor, ama Jesus acima de qualquer coisa. Em sexto lugar, Deus não divide o trono dele com nada. Deus não vai aceitar segundo lugar. Ou ele é Senhor da sua vida, ou ele é dono de tudo, ou ele não é Senhor de nada. Deus, ele não vai aceitar coisas que vai competir com ele. Êxodo 23 fala: não terás outros deuses diante de mim. Quando Moisés desce daquele monte, ele vê aquele bezerro construído, a primeira coisa que ele faz é quebrar as placas. Sabe por quê? Para proteger o povo, porque o primeiro mandamento o povo já tinha quebrado. Então, idolatria, Deus abomina, Deus odeia isso. Deus é ciumento, ele quer exclusividade, isso é adoração, é você ligar somente a Deus, a adoração somente a ele, veneração, exaltação, honra somente a ele. Em sétimo lugar, o coração é o nosso altar. Idolatria começa no invisível, no secreto. A idolatria, ela começa como foi em Lúcifer, lá aquela sementinha que foi jogar. Cara, você é grande demais, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, e ela vai começando a ganhar força dentro de você. Ela vai começando a você, o que você ama. Lúcifer não amava o Senhor, né? O que ocupa a sua mente? A mente dele não estava ocupada mais pelo Todo-Poderoso, o Deus dos Exércitos. Ele já tinha o controle de certas coisas, ele sabia como é que funcionava. Repito, tudo que você tem controle, isso já virou uma idolatria dentro do seu coração. Porque a Bíblia fala que aonde tiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Em oitavo lugar, como que nós quebramos os ídolos? Como que nós quebramos os ídolos na nossa vida? Primeiro passo, arrependimento. Você reconhecer que existe um ídolo ali dentro. Você reconhecer que existe algo ali dentro. Você se arrepender de fato. Senhor, eu fui enganado até aqui, mas eu não me conformo com o espírito de Jezabel, o espírito de Balaão, o conselho de Balaão mais. Eu me arrependo. Arrependimento, Paulo falou: aquele que mentia agora não minta mais, agora trabalhe com a verdade, né? Ou seja, arrependimento é quando você, por exemplo, você é um mentiroso, você começa a falar a verdade. Isso é arrependimento. Jejum, renúncia, né? Delete da sua vida aplicativos, tudo que rouba a devoção, tudo que te rouba o seu coração. Se você não está conseguindo, se você está viciado naquilo, né? Como eu já fui em várias coisas, você deleta, você precisa cancelar aquilo da sua vida. Desliga a TV para você conseguir ouvir a voz de Deus. Vai para um lugar silencioso, como eu falei no último vídeo, para você conseguir ouvir a voz de Deus. Diga não para o pecado que você tem tolerado, né? A Bíblia vai falar lá em 1 João 5, versículo 21, filhinhos, guardei-vos dos ídolos, cuidado. Olha o que ele está falando, cuidado, guarde-se, para você não se perder nisso aqui. Isso é muito importante, né? Em nono lugar, aplicações práticas para nós, né? Jejue, quebre toda coisa, porque na verdade nós gostamos de idolatrar, a nossa carne gosta de idolatrar, mas Paulo vai falar lá em Gálatas 5 que o Espírito está em constante batalha contra a carne, e Deus quer que a gente volte ao início, ao primeiro amor, né? Volte àquela mentalidade restaurada, um coração quebrantado, né? E humilde, não desprezará o Senhor. Leia o Evangelho de João, né? Ore, vai para o seu secreto, ore ao Senhor, devocione a Deus aquilo que é dele por direito, né? E fale com Deus, né? Com sinceridade. Deus, eu levantei aqui um altar, eu levantei aqui um outro altar, e eu quero destruir isso hoje. E escolha renunciar
qualquer tipo de idolatria e de ídolo na sua vida. Prático, coisas práticas. Um filho pode ser um ídolo. Sua mãe, seu pai, sua família, seu namorado, seu esposo, sua esposa, pode ser um ídolo, né? Então escolha hoje. Moisés, quando ele chega diante daquele bezerro de ouro, ele mete o pé naquele trem todo e fala assim, não terá. E ele foi prático, né? Ele mete o braço, imagina ele sentando a mão naquele chifrão daquele boi, arrebentou tudo e falou assim, cara, eu imagino ele ter falado para o povo, vocês estão ficando doidos? Deus tirou a gente de mão forte lá do Egito, vocês estão fazendo isso? E hoje eu quero te desafiar a mesma atitude. Não que você vai sair quebrando as coisas na sua casa, arrebentando prato, nada disso. Não, mas é matar dentro do seu coração. Matar dentro do seu coração. E, em último lugar, você foi chamado para adorar um só Deus e um só Senhor. E é algo assim sensacional. Um só Deus e um só Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Nenhum ídolo pode te salvar. Ninguém. A Bíblia fala que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Nenhum ídolo morreu por você, mas Jesus sim. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Derrube os falsos altares. Talvez tenha coisas construídas aí dentro do seu coração que precisam ser quebrados. Você precisa acender sua ira contra esse tipo de coisa, esse tipo de altar. Fala, cara, como é que eu fiquei tanto tempo enganado com relação a isso aqui? Coloque Jesus de volta no centro. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sempre tenho falado. Quando eu falo que o reino de Deus chegou aqui, Jesus precisa voltar de novo para o centro e ele sim ser suficiente na sua vida e mais nada. É claro que você pode amar, mas não mais do que o Senhor. O Senhor precisa ser a primazia. O Senhor precisa do primeiro lugar. O Senhor precisa do seu coração. Filho meu, dai-me o teu coração com sinceridade. Filho meu, a Bíblia fala, filho meu, dai-me o teu coração. Dai-me o teu coração, porque o coração é a sede. Deus quer entrar aí, Deus quer fazer uma mudança e talvez hoje você esteja longe da presença. E Deus está te chamando de novo para você voltar ao início de tudo, né? Você voltar ao primeiro amor. Lá em Apocalipse vai falar, igreja, eu reconheço que vocês trabalham, mas vocês abandonaram uma coisa. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram esse primeiro amor, né? E se essa ministração, se esse vídeo te confrontou hoje, compartilhe porque isso tem me confrontado. Deus tem me confrontado. Eu já fui um cara que fui muito idólatra, sem perceber. Pessoas, coisas, família. E Deus teve que me arrancar de todos os lugares de dependência que eu estava, para que eu pudesse entender que Jesus é o suficiente na minha vida e mais ninguém. Amar Jesus é muito bom. Amar Jesus, cara. Amar Jesus, ele está acima de qualquer coisa. Amar Jesus, meu coração, quando eu falo aqui de Jesus, meu coração queima, porque ele quer ser novamente o centro. Ele quer ser novamente o centro da minha e da sua vida. Ele quer ser novamente o centro. E nós precisamos, com o nosso livre-arbítrio, voltar Jesus para o centro. Então, se você entendeu essa palavra, comente aí, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele sim é suficiente. Comenta aí, Jesus é suficiente. E lembre-se, o maior ídolo a ser vencido é você mesmo. O maior ídolo. Porque esse sim é difícil. A guerra mais difícil é a guerra contra você mesmo. Porque a nossa carne gosta de glória. A nossa carne gosta de ser venerado, né? A luta contra a idolatria diária exige coragem. Exige que a gente não permita nada, e nem pessoas, nem sonhos, nem bens materiais tome o lugar de Deus no nosso coração. A adoração genuína, ela precisa ser uma geração de verdade.
ela precisa ser uma adoração genuína, uma adoração onde que você entrega o seu livre-arbítrio, o seu eu, fala: Deus, tá aqui, eu quero ser seu discípulo. Jesus falou que aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz. E Paulo vai falar: eis que eu estou crucificado. É jogar o eu na cruz e falar: Pai, a minha vida a partir da cruz agora, o meu eu ficou lá na cruz crucificado. Agora eu quero seguir somente o Senhor. Adoração é a entrega totalmente da minha vida, da minha família, a entrega. Senhor, o Senhor é dono de tudo. O Senhor é o meu Senhor. O Senhor é dono. Eu não quero altares, eu não quero nada que tome pessoas, dinheiro, carros, bens, que tome o teu lugar. Eu não quero que performance nenhuma tome o teu lugar. Eu quero te devolver a minha vida. Eu escolho. Porque livre-arbítrio é o direito que Deus tem de escolher, mas você escolhe viver a vida com Deus. Na verdade, quando nós escolhemos Deus, nós entendemos que nós não temos livre-arbítrio mais, que a nossa vontade agora é viver a vida que Deus sonhou para nós, e ela é muito melhor. Vai passar por lutas? Claro que vai passar por deserto? Vai, mas adorar a Deus é essa água, é a única que pode completar o reino de Deus, é o único que pode satisfazer o seu espírito faminto. Então, se entregue totalmente. Adoração é o oposto da idolatria. É você se entregar totalmente a Deus e dizer: Deus, a minha vida é tua. Agora eu quero viver, eu não quero as minhas vontades, mas agora eu quero viver a tua vontade. Agora eu quero viver o teu chamado. Agora eu quero viver para ti, e somente para ti, e mais ninguém. E eu quero concluir esse vídeo dizendo que Jesus Cristo é o Senhor dessa nação. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, da nossa casa, do nosso dinheiro, de tudo. Abandone o senhorio e volte Jesus para o centro de todas as coisas. Jesus Cristo é suficiente. Vou repetir de novo: Jesus Cristo é suficiente. E acabou. É claro que você vai ter que seguir as leis da terra, fazer as coisas, submeter a uma liderança sadia, a um lugar que esteja próximo da palavra, mas Jesus Cristo é o Senhor. Beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilha aí, assim a plataforma vai entregar para mais pessoas. Se inscreva no canal, para fortalecer aqui o canal, e comente aqui também coisas que você gostaria que eu trouxesse aqui como assunto desse canal. Beleza? Até o próximo vídeo, e que Deus guie você na verdadeira liberdade que somente você encontra em Cristo Jesus. Beleza? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe toda a sua vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Tamo junto. Essa é a conversa. Tchau!